gente fecha o programa dessa quinta-feira. E já é quinta-feira. Como passou voando essa semana. Eu sei que é um pouco clichê, né? O que eu vou falar, o tempo passa rápido, mas realmente ele passa muito rápido. Hoje à tarde voou. Último bloco do programa, última dica. Mas é bom também, quando a gente tem essa impressão que passou rápido, sinal de que foi gostoso, foi bem produtivo. E o tempo passou, a gente nem percebeu. Maura, vamos fechar com tudo então? Seja bem-vinda. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. E a Maura estava aqui atenta também nas orientações da Carol, dicas de moda. Com certeza. E é legal a gente entender mais sobre as estampas e o que as peças falam sobre nós, né, Maura? É um mistério, né? Sim. Tantas coisas que a gente não sabe. E às vezes inconsciente, às vezes você olha, por exemplo, um look na vitrine e fala assim, nossa, que lindo, olha que legal. Sim. E às vezes você vê na rua uma pessoa, tipo, você olha e fala assim, nossa, não tá pesado. E às vezes a gente não sabe o porquê. Exatamente. Nós mesmos, às vezes, colocamos uma roupa, nossa, cai perfeito. Aí no dia seguinte vai colocar outra, nossa, que coisa horrível, não tá Aí hoje legal. Eu não encontro nada que fique legal, né? É interessante assim mesmo. Isso. Vale a pena, viu, gente? Tem que pensar e prestar mais atenção, né? Com certeza. E toda semana a gente dá essas diquinhas aí de moda pra gente pensar mesmo, nessa relação das cores das estampas sempre a nosso favor. Outra coisa que tá sempre a nosso favor, minha amiga, são essas peças de artesanato lindo que a Maura traz, a combinação de estampas, o famoso mix de estampas. Sim, e além desses caminhos, né, esses trilhos de mesa, hoje tem uma peça muito legal, que é um jogo americano, e eu adorei a proposta, viu, Maura? Muito bacana. Muito legal, porque a gente abre, já tem ali um estojinho, ó, para guardar os talheres, o guardanapinho. Isso mesmo. E antigamente era brega, que bom que hoje é chique levar marmita, né? Nossa, nem fale. Saudável. Acho ótimo, com certeza. Ó, aqui você já põe a faquinha, o garfinho, o guardanapo, faz a sua refeição, depois já guarda tudo. É muito interessante, porque daí fechou, abotoou, deixa dentro da bolsa e leva para onde tiver que ir, né, gente? Bolsa, mochila. Como é que você montou? E rápido, né? Legal. Rápido, tranquilo. Peça fácil, como eu sempre falo, que dá para as meninas fazer e vender, né? É bem vendável. Então, vamos lá. Aqui eu tenho várias estampas porque eu gosto de trabalhar com cores, coisas diferentes, né? Aqui é uma proposta um pouquinho mais infantil, apesar que os jovens, adultos adoram unicórnio. Acho lindo, unicórnio. Então, né? Aqui nós temos, gente, olha, 35 de altura por 45 de largura. Esse é o tamanho da toalha do jogo americano, tamanho total. Às vezes 2 centímetros para mais ou para menos, mas 35 por 45. Tecido principal, manta e forro. E aqui eu fiz uma tela seca, como eu sempre faço, marquei na minha régua de 3 em 3 centímetros na diagonal, tanto numa posição quanto na outra posição. Risquei ele total, costurei, virei ao contrário, risquei e costurei. Meu tecido de fora na manta, 35 por 45. Tenho esta parte aqui, vocês vão cortar o forro, tá? O forro no mesmo tamanho. Aqui eu tenho um tecido um pouco maior, mas aí vocês colocam direito com direito. Se você tem o cortador à base de corte em casa, acerta e corta, se não vai na tesoura. Corta exatamente nessa medida. Deixa separado esta parte, aí nós vamos cortar o nosso tecido do bolso. O bolso eu tenho aqui. Ou vocês podem fazer 2 vezes como eu fiz, de 15 por 35, é 15 de largura por 35 de altura, 2 vezes. Ou vocês cortam um tecido total de 30 por 35, tá? Então eu tenho aqui meus 2 tecidos. A primeira coisa que vai ser feita é o zíper um pouquinho maior dos 35, aqui um zíper de 40 mais ou menos. Eu tenho ele virado para cima, eu venho com o meu tecido de forro, de bolso no caso, aqui em cima e sobreponho com o tecido a parte direita dele para cima, então vai ficar direito com direito. Essas 2 partes aqui, olha. E nós vamos alfinetar e passar uma costura. As pessoas geralmente têm dúvida nessa parte, Tati, como que eu faço? Mais uma vez, direito
com o direito do meu zíper, que é onde fica o cursor, aqui. E o forro com o direito para cima. Acerta as 3 partes. Aqui eu vou colocar o alfinete, como se eu estivesse passando uma costura, olha. É a primeira coisa que vai ser feita aqui depois do matelassê. Então eu alfinetei, venho com o pezinho de zíper e passo uma costurinha aqui, em toda a extensão. Fiz isso, nós vamos desvirar e rebater a costura. Então eu entro aqui novamente, vou colocar um alfinetinho para vocês verem, olha. Exatamente aonde eu coloquei aqui, vai dar o pezinho de máquina e rebate a costura. Eu fiz essa parte, nós vamos entrar com o viés. Deixa eu pôr mais um alfinete aqui. O viés, gente, é o viés largo. Eu dobrei ele ao meio. Você tem a opção de fazer ou no tecido ou comprar o viés pronto, que é onde eu acho que fica mais bonito porque pode brincar com as cores. Então eu tenho o meu viés dobrado ao meio, eu vou encaixar nesta outra parte aqui do zíper, olha. Eu acerto, vou colocar alfinete aqui também. Então, acerto tudo aqui, olha. Coloco o meu zíper aqui dentro. Faz um sanduíche, né, amor? Isso, como se fosse um sanduíche, isso mesmo. Isso daqui, olha. Em toda a extensão aqui do meu zíper. Se a gente tem 35, corta um viés mais ou menos de 40 centímetros para sobrar um pouquinho. Daí depois vai refilar o trabalho, aí acerta tudo. E vem passando primeiro uma costurinha somente nesta ponta. Então eu tenho rebatido desse lado e tenho uma costura exatamente nesta ponta. E daí nós vamos pegar o nosso tecido principal e encaixar nesta parte aqui. Lembrando que o meu cursor vai ficar na parte superior, tá? Porque daí nós vamos abrir para cá. Não de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então acerta toda essa parte, aí sim vocês vão fixar passando uma costurinha exatamente aqui, nesta ponta aqui, tá? Exatamente aqui, olha, gente. Então eu passo a costura, aproveito, puxo o meu cursor e passo a costura novamente, prendendo todo o bolso. Que nós temos desse jeitinho aqui, olha. Eu tenho já o meu zíper. Aqui eu brinquei com as cores, olha. Como eu tenho esse tecido aqui colorido, eu coloquei o zíper amarelo, eu coloquei o meu bolso no tom rosa. A linha eu fiz no rosa também, tanto matelassê quanto aqui no zíper, que eu acho que dá para brincar e fica bem bonito, tá? Então eu acerto todo, abri o zíper, passei toda a costurinha e tenho pronta esta parte aqui. Aqui, se vocês quiserem, antes de passar, fecha o bolso, olha, que fica mais fácil para poder estar passando essa costurinha aqui. Fiz isso, vocês venham com o tecido de forro e vai colocar direito com direito. Deixa eu mostrar essa outra parte aqui, Tati, olha, é um outro jeitinho também, olha, um tecido mais escuro, aqui eu usei o floral e aqui eu já tenho rebatido, olha, tá? Tá rebatido tanto aqui quanto todas as outras partes, acertei. E nessa toalhinha eu já refilei, olha. Refilei aqui em cima, refilei aqui embaixo. Lembrando sempre colocar uma etiquetinha com o nome. E aqui nós temos, olha, o bolso, já todo fechado. Então eu fiz isso. Vou tirar daqui. E vou entrar aqui com o meu tecido de forro. Eu vou colocar direito com direito. Ah, lembrando, gente, quando eu for passar aqui a costura no tecido de forro, abre um pouquinho o zíper, por quê? Nós cortamos esta ponta e o zíper tá aqui em cima. Quando eu passar a máquina de costura, vai pegar exatamente aqui em cima. Vai quebrar a agulha, pode machucar, porque às vezes
quebra a agulha, voa direto pro rosto. Não é bom, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então eu acerto, abri um pouquinho o meu zíper, acertei. Quando a gente vai passar essa outra costura, reparem que aqui está um pouquinho maior. Então eu viro a minha manta para cima e eu vou acompanhar o pé de máquina a partir da minha manta. Nós vamos aqui, olha, alfinetar toda a extensão do nosso trabalho. Aqui na parte superior ou inferior, nós vamos deixar uma abertura para poder desvirar o nosso trabalho. Mais ou menos de 10, 12 centímetros, tá? E continuo alfinetando. Nessa hora aqui, como eu falo, alfinete é melhor amigo, tem que usar bastante, porque o que acontece? Às vezes a gente corta maior e na hora que vai passar a costura, ele acaba, como se diz, empapuçando um pouquinho o trabalho. Então, alfineta bem, tá? Aqui está em toda a extensão do meu trabalho. Vou dar retrocesso, aqui, olha. Retrocesso nesse início, pezinho de máquina, nós vamos costurar toda a volta do nosso trabalho. Chegou aqui, eu dou retrocesso de novo para firmar a minha costura. A partir desse momento eu tiro todos os alfinetes, corto todo o excesso que eu tenho de tecido e nós vamos desvirar o nosso trabalho. Então eu desvirei, ele tá todo certinho. Aí eu vou entrar com mais um pezinho de máquina, rebatendo a costura a volta toda, olha. Aqui eu rebati a volta toda. Hoje em dia, quem tem o balancinho, dá para colocar o botão tic-tac ou então tem tipo uns alicates mesmo que a gente coloca. Eu marquei 4 centímetros da ponta para cá e 3 centímetros de cima para baixo. Posiciono um botão. A mesma coisa aqui do outro lado, 4 centímetros da ponta para o meio, 3 centímetros de cima para baixo. Posiciono. Depois que eu fiz isso, eu vou dobrar. Dobro, lembrando que é um pouquinho a mais, a uns 3 centímetros mais ou menos a mais do meu viés para cima. Então eu faço a primeira dobra. Faço aqui a segunda dobra, deixando um espaço aqui. E eu vou medir, se eu tenho o meu botão aqui, eu vou abrir e vou fazer um pontinho para poder posicionar esse outro botão. A mesma coisa aqui para o outro lado. Eu tenho o meu botão que eu já fixei aqui em cima, eu simplesmente faço isso, olha. Aqui, eu sei que nessa direção eu posso fixar esse outro botão. E para fixar essa parte, como é dentro do bolso, vai ser feito isso daqui, olha, tá? Já tem o acabamento do tic-tac aqui, eu acerto, já posicionando aqui. E daí, essa toalhinha aqui, ela já está pronta, olha. Só fecha aqui, fica prontinho para vocês colocarem dentro da bolsa, que é bem sossegadinho de ser feito, olha. Fica protegido os talheres, o guardanapo e coloca dentro da bolsa. E na mochila. E daí, Tati, eu trouxe uma outra sugestão aqui para mostrar para as meninas eu também. Eu bem tava de olho nela. Que eu achei assim bem interessante. Olha só, aqui nós temos a mesma coisa, o tamanho de 35 por 45. Tá. Aqui é um pouquinho diferente porque eu fiz um porta-talher como se fosse um bolsinho, desse jeito. E aqui o porta-guardanapo. E coloquei o velcro no caso, né? Os dois lados do velcro, marcando 4 centímetros também de cima para baixo. Centralizei e coloquei as alças. Aí o que seria? Um porta-marmita, esse daqui. Porque daí eu centralizei também, coloquei um fecho de elástico de um lado,
um fecho de elástico do outro lado e posicionei o botãozinho. Um botão só de um lado da alça e um botão só do outro lado da alça. Lembrando que tecido do lado de fora, tecido principal na manta, mesma coisa, sempre com matelassê ou qualquer outro tipo de quilt que a pessoa saiba fazer, porque enriquece o trabalho, fica mais bonito. Aqui, olha, tenho tudo isso daqui pronto. Esse, para levar marmita, é muito interessante, porque olha, aqui eu fecho dessa forma, a marmitinha tá aqui dentro. Certo. E nós vamos fazer como se fosse um embrulho. Eu tenho aqui, olha. Que eu já ia perguntar, como é que você vai fechar ali? Isso. E já venho posicionando aqui. Viro pro outro lado, nós temos o botão aqui desse lado, tá? Então, a certa é que eu não estou com uma marmita aqui, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas olha, aqui. Um pro lado de cá, o outro pro lado de lá. Isso, e ele fica uma bolsinha. E aí com a marmitinha aí dentro vai dar perfeito. Aqui. Isso, olha que interessante Maura, que é. Isso é um espetáculo, hein? Né? Então, aqui nós temos uma sugestão de um jeito outra versão. E uma sugestão aqui do outro jeito, os dois. Prático, vendável, dá para todo mundo. E fácil de fazer. É. Por essas e outras que eu sou fã, gente. Você em casa também, né? Vou divulgar todos os contatos da Maura, quem quiser falar com a nossa professora, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser saber mais também sobre essas outras peças que estão expostas. Telefone tá no seu vídeo, endereço do e-mail e, claro, a gente não pode deixar de divulgar também as redes sociais. Para as nossas internautas, tá como Ateliê Maura Castro ou só Maura Castro? Maura Castro. Como Maura Castro, Maura me Castro. acha super fácil. Procurem lá, tá, gente? Facebook, Instagram da vida, as redes sociais. Vai lá prestigiar. Obrigada, beijo para todo mundo. Boa viagem de retorno. Obrigada, viu? E como é que tá a filhota? Tá bem. Bem? Daqui a pouquinho já começa a faculdade. Dia 1º já. Ai, meu Deus do céu. E o orgulho da mãe? Dá um beijo nela, Maura. Obrigada.